Aqui falou Nestor. Hoje vamos conversar sobre a comunicação assertiva. Com certeza você vai gostar dessa aula. Uma sugestão que eu vou te dar: caneta, papel, garrafinha de água, cadeira confortável para absorver o conteúdo e ir escrevendo aí os conselhos práticos que a gente vai passar para você. Por que é importante uma comunicação assertiva? Justamente para que as pessoas que estão em volta de você te entendam. Seja seu cliente, seja seu marido, seja sua esposa, seja seus parentes, né? Até na hora de colocar limites, é importante ter uma comunicação assertiva que a gente consiga realmente chegar até a raiz do assunto, até o motivo correto. Não é verdade que é importante ter uma comunicação assertiva? Então, vou compartilhar os slides aqui e já vamos iniciar com essa aula que a gente programou para você. Comunicação assertiva. Sim? Por que que é importante ter a comunicação assertiva? Justamente porque a gente consegue interagir de maneira segura, clara e evita conflitos na vida, né? Se a gente não sabe se comunicar direito, infelizmente vai ter a tendência a se comunicar de forma errada, né? Tanto para a vida pessoal, como justamente como para a vida profissional, sim? Por isso que a gente já vai compartilhando o próximo slide. Assertividade não é sinônimo de ser agressivo, né? É necessário saber ouvir, ter clareza e principalmente empatia. E a gente vai destacar esse ponto se você quer escrever empatia. Somente assim poderá evitar os conflitos e garantir um ambiente adequado de escuta e de troca de ideias. Por que que a gente colocou a empatia? Porque se você não se coloca no sapato da outra pessoa e você não sabe como é a comunicação da outra pessoa, você não para analisar o tipo de conversa que a outra pessoa tem, você entende que às vezes o ritmo da voz, a postura, a forma de falar, palavras que não sejam comum para as outras pessoas, infelizmente vão ser uma pedra no caminho para ter uma comunicação fluida. Por isso que a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa para tentar entender qual o ritmo de conversa que a outra pessoa gosta de ter. Sim? Vai colocando aí nos comentários se faz sentido a importância de ter empatia na hora de se comunicar. Sim? Olha só, se a gente não tem empatia, o que que acontece? Justamente o próximo slide vai te mostrar que vai acontecer? Se você não tiver uma comunicação assertiva, se você não souber se comunicar, não vai poder impactar o coração, a atenção, e justamente a conexão com a outra pessoa. Não vai poder fazer com que seu cliente, o seu seguidor do Instagram, consiga se conectar com você, ou até a pessoa que está te ouvindo na hora. Vai me contando se faz sentido essa parte, porque a gente vai analisar três pontos importantes para você ter uma comunicação assertiva. Sim? Se você não conseguir impactar o coração da pessoa, ela não vai te prestar atenção. Seja pelo um comentário escrito, seja por algo falado, seja por sua postura, seja por sua forma de se expressar. E hoje a gente vai tirar alguns bloqueios de comunicação que não é assertiva da sua pessoa. Olha só o próximo slide, e aí a gente vai entrando com esses três pontos. Se você quer, pode tirar um print, pode tirar uma foto, pode até escrever. Tem que ter, encontra três pontos. As pessoas precisam se entender bem o que você fala. A pessoa comunicativa tem que ser interessante e a sua comunicação tem que inspirar a ação. E a gente vai explicar cada uma delas, né? Se você fala, mas a outra pessoa não te entende, é meio que a gente fala, mas a gente não fala nada. Se a sua comunicação não é interessante, seu ouvinte vai ficar só flutuando com a mente na hora que você fala. E se sua comunicação não inspira ação, de verdade, não vai ser atraente, não vai ser gostoso de te ouvir. O tom da voz tem muito a ver. A postura tem a ver. A conexão tem a ver.
Vai me contando se faz sentido essa parte, e você pode até parar esse vídeo, fazer uma pausa para refletir, para pensar, e você até pode colocar nos comentários aí se você já tinha parado para pensar sobre esses 3 pontos, né? Se é interessante, se é atraente e se de verdade causa um impacto sua comunicação nas pessoas. Por isso que a gente vai já iniciando o primeiro ponto, sim? O primeiro ponto tem a ver com as pessoas precisam te entender bem o que você fala. Lembre-se, às vezes, o que é muito claro para mim pode não ser claro para meu cliente ou para a pessoa que está me ouvindo. Aprenda a se comunicar de um jeito que seu cliente entenda, que ele realmente sinta a empatia que você está tendo. Cuidado na hora de utilizar o seu termo técnico, né? Às vezes a gente utiliza esses termos que realmente a gente acha que a pessoa entende, mas a pessoa não entende. Seu cliente tem que se conectar e entender suas palavras que você utiliza para se comunicar de uma forma clara, sim? Vai me contando se faz sentido esse primeiro ponto que a gente está colocando aqui. A gente até pode calcular e perceber se é isso mesmo, né? Se é isso mesmo, esse ponto importante, sim? Se você consegue identificar esse ponto, sim? A gente analisou 3 pontos e o primeiro a gente está analisando agora. Vai me contando se esse segundo faz sentido para você, se faz sentido para você, porque dessa forma a gente pode avançar, sim? Pode escrever aqui se faz sentido, se não faz sentido, se você captou a ideia desse primeiro ponto. Sim? Se segundo ponto, a gente já vai passando para o segundo ponto, justamente com respeito a isso. Sim? Vai me contando aqui se faz sentido para você. Sim? Aqui a gente volta para a tela principal só para ver se você captou essa ideia. Primeiro ponto fundamental. Sim? Lembre-se, seu cliente às vezes não sabe o linguagem técnico do seu produto, do seu serviço. Então, às vezes o cliente tem vergonha de perguntar, às vezes o cliente tem vergonha de falar, ó, oh, não entendi o que você falou. Por isso, por isso que nossa forma de falar, nossa forma de se expressar tem que ser claro, transparente e não tem que, o cliente não tem que ficar com dúvida. Não tem que ficar com dúvida na hora de você perguntar, ó, você entendeu o que eu te falei? Você entendeu o passo a passo que eu te dei? O cliente tem que falar sim, captei, entendi, ficou bem claro para mim. E agora a gente vai passar para a comunicação interessante. Olha só, se sua comunicação não é interessante, realmente vai ser difícil que o cliente preste atenção ao seu marido, seu parente. Se não é interessante, vai ser bem difícil. A comunicação tem que ser interessante, seja assertiva, seja assertivo na sua comunicação. Comece por sua postura, né? Aqui a gente colocou uma foto de 2 pessoas que têm uma postura bem boa, né, para se comunicar. Os ombros caídos, infelizmente, não te levam a você seu cliente se conectar, né? Cabeça para baixo, né, meio que se comunicando, olhando para baixo, seu cliente não vai se conectar, né? Mão na boca, né? Quantas vezes a gente vai falando com a mão na boca, colocando o pé pertinho da boca e causa uma distração. Tem que ter uma postura correta, tem que se portar, né? Se comportar, ter uma postura para se comunicar com seu cliente. Tem que articular de forma correta, né? E devagar também, para que seu cliente entenda, ou para que aquela pessoa que está falando com você, que pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser sua nora, pode ser sua sogra, entenda o que você está falando, para que as pessoas prestem atenção ao que você fala. Se elas não prestam atenção, você entende que a atenção delas vai flutuar muito rápido. Então, quantas vezes a gente já se viu falando assim, ó, e sim, você entende que é complicado, que é difícil, entende? Então é uma forma de distrair a pessoa. Sim? Se você
não tem os ombros bem para cima, a postura correta, se você não fala com as mãos, pode ser que sua conversa não seja interessante. Entende? Deu para entender esse segundo ponto? Vamos analisar o terceiro ponto? O terceiro ponto é justamente que nossa conversa incentive a ação, né? Que seja inspirador. Sim? Inspire a ação. Se comunique de tal forma que as pessoas não se sintam motivadas a agir segundo o que você está falando. Não tem que ter aquela comunicação vazia, aquela comunicação vaga. E a gente vai voltar à tela principal só para destacar esse ponto. Se você não fala com propriedade, se não, você não fala de um jeito que a pessoa fique atenta, fique ligada, fique com aquele sangue nos olhos para reagir, para investir no seu negócio, para te dar aquilo que você quer, realmente vai ser cansativo de te ouvir, vai ser pesado, não vai ser produtiva a sua conversa. Captou a ideia? Então, antes de conversar, pensa certinho o que você vai falar, seja por um áudio de WhatsApp, seja numa escrita que você vai colocar no Instagram, no Facebook, seja na hora de falar com seu marido, seja na hora de falar com sua filha, seja na hora de falar com seu cliente. Pare para organizar as ideias para depois falar, porque infelizmente a gente às vezes fala sem pensar e vai fazendo uma pausa e coloca aqui nos comentários se você é dessas pessoas. Seja sincera, seja sincero, com a mão no coração. Você é daquelas pessoas que não para pensar para depois falar? E depois fica se arrependendo do que falou? Então, analisa se é esse seu ponto. Sim? Seja sincera, tá? E coloca aqui nos comentários se faz sentido essa parte para você. A gente tem que caprichar na introdução com o cliente, tá? Comece a conversa elogiando o seu cliente. Agradeça a atenção do seu cliente, ou do seu marido, ou da sua avó, ou da sua tia, que vai conversar com você nesse momento. Seja educado, seja educada. Elogiar a atitude específica do seu público, reconheça seu esforço. Às vezes a gente entra numa reunião com um cliente e a gente nem agradece que esse cliente fez um tempinho para estar com você. Entende? Explique o objetivo da sua conversa. Explique o passo a passo. Se você não explica, se você realmente não se permite explicar, agradecer, ser gentil, você entende que a gente está dando um motivo para não dar certo? Por isso que esse ponto importante, se seu interlocutor está te ouvindo, a pessoa está te ouvindo, ela capta a ideia, ela vai reagir. Agora, se ela vai reagir para se encontrar nessa reunião, fale para ela. Muito obrigado por estar aqui comigo. Muito obrigado por fazer parte dessa reunião. Muito obrigado por fazer um tempinho para estar comigo. Faz sentido o que a gente está conversando? Explica para mim, conta para mim e analisa esse ponto, sim? Porque se a gente não faz esse ponto, infelizmente a gente vai acabar falhando com o cliente, sim? Antes de passar o próximo slide, vai me contando se fez sentido na sua mente a importância de ser grato na hora de falar com seu marido. Fale para ele, oh amor, vamos na praça, vamos no parque, que eu quero comentar algumas coisinhas com você. Mas antes de ir na praça, antes de ir no parque, você pensa, calcula, analisa. Se você tem alguns pontos para ajustar, seja com seu filho, seja com seu chefe, seja com seu cliente, pense, organize as ideias na sua mente e crie um momento para falar. Não vai falar em qualquer momento. Na hora da venda, você tem que criar um momento, porque seu cliente vai fazer um tempo para te prestar atenção. Nesse momento, você tem que ter uma conversa assertiva, ou uma comunicação assertiva. Nesse momento, você tem que aproveitar o tempo que ele ou ela separou para te dar atenção. Se você não aproveita, realmente você vai perder a oportunidade. Se você vai para conversar numa reunião com fome, com frio, com sono, com vontade de ir no banheiro, me fala,
Vai ser assertiva a sua comunicação? Nem você não vai aguentar. Você vai querer que essa comunicação acabe logo, essa reunião acabe logo para fazer suas necessidades. Então, atenda suas necessidades básicas antes de entrar nessa reunião. Faz sentido, gente? Coloca na pausa, coloca aqui nos comentários se faz sentido, se esse conselho que eu estou te dando está sendo prático para você. Porque a gente já vai para o próximo slide. Olha só que interessante o próximo slide que a gente colocou aqui para você. Perguntas do auto de autoanálise que você tem que fazer para saber como está sua comunicação. Se sua comunicação é sem influência, se sua comunicação é influência média, ou se sua comunicação é de influência elevada. E o que significa influência? É justamente se gera uma motivação para ser a pessoa que está te ouvindo. Sim? Se ela fica com vontade de quero mais, se ela fica com aquela vontade de, eu vou entrar numa reunião com o Nestor, eu estou com tanta empolgação, com tanta vontade. Maria me convidou para conversar sobre um assunto interessante, seja do trabalho, seja de família, seja de relacionamento, o que seja. Eu tenho que estar empolgado para conversar com fulano, porque eu sei que a comunicação dessa pessoa é assertiva. Entende? Muitos de nós não fomos treinados para ter uma comunicação assertiva. Por isso que essa aula tem que mudar a sua vida. Não adianta eu te ensinar, não adianta eu te explicar e você depois se ignorar o conselho que eu estou te dando. Então, escreve no papel, escreve na folha, escreve aqui nos comentários se está sendo efetiva essa comunicação que eu estou tendo com você. Sim? Vai me contando que a gente já vai compartilhando o próximo slide que eu preparei aqui para você. Sim, o próximo slide pergunte-se, sua autoanálise é mais ou menos, é pouco ou é muito? Quando você diz algo, é perfeitamente compreendido e é entendido? Você realmente entende o que você está falando? A outra pessoa te entende com clareza? As pessoas entendem de forma imediata o que você fala? Ou que ponto importante? Escreve isso aqui na sua folha para você analisar depois. As pessoas se sentem motivadas ou encorajadas pelo que você diz. Assim que você fala, as pessoas entram em ação, né? Seja para seu negócio, seja para sua vida amorosa, seja para seu relacionamento. Faz sentido essas perguntas? Se você não reflete, você não pensa, você não para pensar como é seu tipo de comunicação, a gente vai continuar errando. Tem pessoas que gostariam de, como eu gostaria que meu marido, meu cliente entendesse o que eu quero explicar. Mas se a gente não melhora, como que a outra pessoa vai me entender? Faz sentido essa parte? Faça a sua parte que a outra pessoa vai entender. Se você não faz sua parte, você quer que de forma milagrosa a outra pessoa entenda o que você está falando, a gente nunca vai conseguir. A gente não é um adulto infantilizado, a gente é um adulto de verdade, e adulto de verdade sabe se comunicar. Por isso, por isso que eu preparei esse próximo slide. Olha só, tira uma foto desse slide que eu preparei aqui para você. Quem não se comunica se complica. Não tem uma vida complicada por causa da sua comunicação. Que sua comunicação seja assertiva, que não seja complicada. Porque depois a gente vai ter que estar se explicando constantemente e isso é ruim demais, é chato. Que seu rosto não fique como o rosto desse homem aqui, porque ele não sabe se comunicar. Que não seja seu caso, sim? Olha só o próximo slide. A gente colocou aqui. Quem não se comunica se complica. Você pode acabar perdendo a oportunidade. A gente se adapta ou a gente se aprimora ou a gente fica para trás. Você escolhe. Você vai se adaptar, você vai se aprimorar, você vai melhorar. Tem só dois caminhos. Primeiro caminho, tem uma comunicação assertiva.
O segundo caminho, ter uma comunicação que te complica, sim? O convite que eu gostaria de fazer para você é justamente não ter esse tipo de comunicação. Não ter esse tipo de comunicação. Você pode ter uma comunicação, como a gente colocou, assertiva. Assertiva. Que sua comunicação seja assertiva, sim? Ela não tem que ser complicada, sim? Uma comunicação complicada vai te fazer você cair, sim? Por isso que a gente vai analisando essa parte aqui, justamente para você não falhar. Melhore sua comunicação. Se a outra pessoa não te entendeu, pode ser que também a percepção da outra pessoa também não é boa. E algo importante é começar a sua comunicação você com você. Se aqui dentro não está uma comunicação boa, para fora também não vai ter, não. Por isso que é o conselho que eu te dou. Faça uma pausa, analise como que está a sua comunicação. Se você consegue, às vezes, não se explicar direito falando, então pelo menos gesticulando. Desenha para a pessoa. Às vezes um desenho é muito melhor que o tipo de comunicação, infelizmente, negativa ou uma comunicação que não é assertiva. Às vezes é melhor desenhar. Desenha para seu marido. Ô, amor, eu quero tal coisa, ó. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Faça um script para ele. Às vezes ele não te entende. Faça um script para seu cliente. Às vezes o seu cliente não te entende. Faz sentido o que a gente está falando? Coloca uma pausa e escreve aqui nos comentários se faz sentido para você. A gente já vai passando para o próximo slide só como para você captar a ideia. As pessoas confundem timidez com introspecção. Muita gente acredita que falar bem é um dom. O tímido ou a tímida acaba não conseguindo socializar. A pessoa introspectiva treina e treina e treina para poder conseguir se comunicar. Vai se especializando até conseguir. Não se dá por vencida, não se dá por vencido. Então, você entende que aqui essa foto a gente colocou de propósito, justamente para a pessoa treinar com o espelho? Conselho que eu te dou: treine. Treine no espelho. Sim? Não ache que porque você acredita que é tímida não vai dar conta. Todo mundo tem capacidades e você pode potencializar essa capacidade de comunicação sempre e quando você treina. Se você fica como essa mulher aqui, que infelizmente ela se complica por causa da comunicação, é uma escolha sua. Você pode escolher ou se complicar, ou você pode escolher treinar, melhorar, se aprimorar na sua comunicação. Me conta se faz sentido essa parte aqui. Faça uma pausa se você quer para refletir. Você vai escolher uma comunicação complicada ou você vai escolher uma comunicação de treinamento, de melhoria, sim? Conta para mim se faz sentido essa parte, se você captou a ideia, sim? Conta para mim se você entendeu o propósito desse slide aqui. Conta para mim, sim? Que para mim é muito importante. Se faz sentido, coloca uma pausa e escreve aqui nos comentários. Olha só o próximo slide que a gente colocou aqui. Temos que aprender a falar melhor. 3 pontos importantes. Lembrar que a minha comunicação é para o outro. Nossa comunicação tem que ser mais empática. Você tem que entender e a forma como se comunica a seu cliente. Você não vai se comunicar para você. Você vai se comunicar para seu cliente. Faça perguntas e ouça o outro. Evite falar só de si mesma. Faça perguntas e pare para ouvir. Se você não para ouvir seu cliente, você nunca vai entender o que ele quer. Seu cliente tem que se sentir à vontade para se expressar com você. Seu cliente, seu marido, seu filho, sua filha, todo mundo que te ouça, fica te ouvindo. Priorize a opinião do seu cliente. Respeite a opinião do seu cliente. Nem sempre a opinião do outro vai combinar com a sua. Faz sentido? Se você não respeita seu cliente, sua comunicação vai ser
complicada. Se você não treina, seu cliente também não vai te ouvir. Se você não tenta fazer esses 3 passos que a gente está compartilhando aqui com você, infelizmente, a gente está pedindo para dar errado. Você está pedindo para dar errado? Vai contando para mim se faz sentido. Você está pedindo para dar errado quando você não treina. Você está pedindo para dar errado quando você não fica atenta a que o seu cliente, seu marido, a pessoa que está te ouvindo, está tentando te explicar. Quantas vezes a gente ofereceu um produto, ofereceu um serviço para um cliente que não tinha intenção de comprar? Às vezes, seu cliente vem até você querendo tirar uma dúvida e de tanto que você fala, e de forma não específica, de forma vazia, e seu cliente não se anima a te explicar. Ele fala, tá bom, Nestor, obrigado, tchau. Mas não comprou, mas não acertou as contas. Seja assertiva na sua comunicação. Vai me contando se faz sentido que a gente já vai passar para o próximo slide aqui para você. Olha só o próximo slide. Como falar em público com um cliente? Dominar suas emoções. Controle o tom da voz, a postura, boa preparação, bom treinamento, como a gente falou. Domine seus sentimentos na introdução. Respira fundo, se prepare, tenha um script, assim como eu estou tendo aqui, ó. Esse aqui é meu script. Você pode ter seu script, monte seu script, demonstre que você está preparada. Sim? A interação tem que ouvir a necessidade do seu cliente. Se você não fica ouvindo, vai acontecer o que a gente falou atrás, né? A gente tem que entender a intenção do nosso cliente. Incentive, quando você fica ouvindo o seu cliente fica aberto, fica aberta a ouvir seus pontos de vista, sua explicação. E o terceiro ponto que a gente compartilhou aqui, compartilhe uma história para seu cliente. Isso preenche a atenção do seu cliente. Por exemplo, conte uma história de um filme, uma história da sua vida, algo que conecte com seu cliente. Vai contando aqui para mim se faz sentido essa parte, se você captou a ideia. Vou te contar uma introdução de uma história, só para você se conectar. Pelo meu sotaque, você percebe que eu sou estrangeiro. Eu não sou brasileiro, não. Pelo meu sotaque, você percebe que eu sou de fora. Mas você percebe a conexão que a gente tem, por mais que isso aqui é só uma gravação? Por quê? Porque eu me coloco no seu sapato, eu me coloco no seu lugar, eu entendo a importância de elevar sua capacidade de comunicação. Entende? Sim? Então, eu vou te contar uma história breve. Antes de eu aprender a falar um pouco português, eu tinha muita dificuldade de me expressar. Sim? Eu achava que era questão de timidez, mas na verdade era questão de aprender a se comunicar, de deixar bem claro as ideias aqui para depois passar para fora. Quando eu aprendi a deixar bem claro as ideias aqui, eu aprendi a pronunciar as palavras, a organizar as palavras para passar para meu público, para passar para minha esposa, para passar para as pessoas que estão disponíveis a me ajudar, estão disponíveis a pagar pelo meu serviço. Até não melhorar a minha comunicação, que ela seja assertiva, ia ser impossível conseguir trabalhar com comunicação. Então, pense, não é impossível. Você coloca os limites. Se você coloca limite, infelizmente, você está pedindo para não dar certo. Cuidado para não pedir para não dar certo, tá? Olha só o próximo slide aqui. Para que seu cliente confie em você, tem que demonstrar que você tem uma ótimo, um ótimo conhecimento sobre a área do que você está falando. Seja um produto, seja um serviço, seja uma relação de matrimônio, seja um conselho que você vai passar.
Se você não demonstra ter conhecimento, infelizmente a pessoa não vai confiar em você. Faz sentido o que a gente está falando? Cuidado com os excessos. Não fale, não peque pelo excesso de conhecimento. Às vezes a gente fala, não para respirar, não para ouvir o cliente. O excesso vai te levar a que seu cliente acabe parando de prestar atenção em você. Passar mais informação do que seu cliente precisa pode ser uma falha. Primeiro temos que ouvir o nosso cliente, entender a necessidade do nosso cliente, criar um filtro e personalizar o tipo de informação que a gente vai passar. Todos esses slides que você está vendo aqui foram personalizados por mim, entende? Para que fique mais fácil para você. Sua conversa com seu cliente tem que ser fluida, personalizada. Temos que entender a necessidade do nosso cliente. Não podemos só transmitir uma sobrecarga de informação. E olha só a pergunta que a gente colocou aqui. Se a gente não se coloca no lugar do cliente, como a gente vai se perguntar? Como eu posso saber se eu posso oferecer o que meu cliente está precisando? Será que eu posso ter um serviço ou uma entrega personalizado? Seja para meu cliente, seja para meu marido, seja para meu parente? Tome cuidado com esses excessos. O excesso de conversa pode afetar a comunicação. Faz sentido para você? Vai me contando se faz sentido, se você captou a ideia, que às vezes a gente sai disparando, falando, blá, 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 e o cliente se perde. Cuidado para não ter o excesso de conversa, o excesso de fala. Olha só o seguinte slide que a gente colocou aqui para você. Menos é mais. Fracione suas conversas. Não queira fazer tudo em um atendimento só. Às vezes a gente tem que dividir os atendimentos ou a gente tem que dividir as reuniões, tá? No seu primeiro encontro, vou me apresentar e vou perguntar como ele ou ela está. No segundo encontro, eu posso contar que eu tenho para demonstrar que meu trabalho, meu serviço, o acordo pode ser de um jeito ou de outro. Entende? Mantenha viva o interesse do seu cliente durante a conversa. Então, a gente pode fracionar, pode fazer em vários encontros. Às vezes, o cliente nem te conhece, entende? O cliente nem te conhece, você já quer sair vendendo tudo, quer sair vendendo mais de 5 produtos. Até seu cliente não confia em você, não saia falando 1000 coisas ao mesmo tempo. Sim? Seja específica, fale só sobre um assunto. Se você tem mais serviços, mais produto para oferecer, marque outra reunião, entende? Até ter essa fidelidade, até ter essa confiança. Se você tem que acertar alguma coisa com seu marido, sua esposa, fale para ele, fale para ela. Vamos na praça, vamos no parque, vamos no shopping para conversar sobre esse único assunto. Eu tenho mais outros assuntos para falar, mas a gente pode fazer outras reuniões. No sábado que vem pode ser outra. No domingo que vem pode ser outra. Na quarta-feira da outra semana pode ser outra. Fracione. Isso vai te ajudar e vai fazer a diferença. Olha só o último ponto que a gente preparou aqui para você. Esse é o último ponto que a gente preparou. Em cada conversa, você vai aplicar o assunto que irá tratar no próximo encontro. Dessa forma, ela ou ele fica conectado e pendente de você. Como a gente vai fracionar, a gente vai falar para a pessoa, ó, hoje vamos falar sobre esse assunto, amanhã ou na terça-feira sobre esse outro. Prepare-se adiante. Na semana que vem vai chegar um novo produto, um novo brinco. Na semana que vem eu vou montar um novo serviço, eu vou montar um novo acompanhamento, vou criar um novo conteúdo na minha plataforma. Na semana que vem, meu marido, a gente vai conversar sobre X assunto. Fale do seu serviço. Semana que vem, vou dar uma aula para tal assunto. Na minha comunidade, você quer participar? Olha só que legal. Você se adiantando as coisas. Toda conversa tem que deixar um assunto suspenso para manter
ou reter a seu cliente. Assim, ele ou ela fica conectada com você, o seu parente, sua amiga, seu amigo. Não tenha uma sobrecarga de informação. Faz sentido o que a gente está falando? Você captou a ideia, você captou o sentido da importância de aplicar isso? Se você não aplica, é uma escolha sua. Eu estou só te treinando, só te capacitando. Você vai ver que vai ter uma evolução sempre quando você aplique. Por isso que a gente colocou aqui, nesse último slide, vai contando para mim o que você leva desse encontro. Eu gostaria demais ouvir seus comentários aqui, ou ler seus comentários aqui embaixo. Você pode pausar esse vídeo, pode colocar o que você aprendeu, o que você não gostou, o que você gostou, por que você estaria disponível a compartilhar esse conteúdo. Se você não está seguindo a gente, você pode seguir no Instagram Empreendedor. Você tem também a oportunidade de mandar mensagem para a gente, você tem a oportunidade de compartilhar nosso conteúdo e tomara que você tenha gostado, tomara que você tenha se identificado com esse conteúdo, tomara que tenha sido útil. Lembre-se, lembre sempre, minha comunicação influencia, influencia de forma positiva, incentiva a pessoa a ação, a pessoa capta o que eu estou falando, eu estou conseguindo fracionar, eu estou conseguindo parar para pensar para depois falar, eu estou falando com uma postura correta, com um tom de voz correto, eu estou falando com propriedade. Não esqueça, essa aula tem que te ajudar, mas vai te ajudar só se você aplicar. Eu espero que você escolha aplicar. Até uma próxima aula. Muito obrigado por me acompanhar até o final.